Olá, amigos, olá, irmãos, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Aqui é o seu irmão em Cristo, Felipe Domiciano, e este é o canal Palavra de Edificação. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito especial e edificante para a tua vida. Eu creio que o Senhor Deus, Ele vai falar ao seu coração através deste vídeo. Vamos falar de 3 coisas que muitos cristãos deixaram de praticar e jamais poderiam deixar. Outros estão deixando de praticar e é algo que jamais nós poderíamos deixar. É algo que jamais nós podemos abandonar. São estas práticas. Primeiro, a oração. Muitos cristãos têm deixado de orar. Irmão, mas eu oro na minha casa, eu agradeço o Senhor de manhã, né? E aí já tá bom demais, né? Outro dia eu esqueço de agradecer, mas no outro eu agradeço, né? Outras pessoas vão só ao templo e lá ora 5 minutos, né? E acham que está bom demais. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós deixarmos de praticarmos a oração, se nós deixarmos de orar, se nós deixar de buscar a presença de Deus, nós estamos se afastando do Senhor nosso Deus. Porque a oração não é nada mais e nada menos do que um diálogo, do que uma conversa com Deus. E quando, por exemplo, você tem um amigo, se você tem intimidade com ele, você conversa com ele bastante, liga, vai na casa deste amigo, este amigo vem até na tua casa, você tem aquele diálogo, né? Você conversa bastante com ele, né? E liga e fala, conversa por mensagem e assim por diante. Você tem aquela intimidade com a pessoa. E a oração não é nada mais e nada menos do que um diálogo, uma conversa com Deus. E a partir do momento que a pessoa vai deixando de orar, ele vai deixando de ter intimidade com Deus. A partir do momento que a pessoa começa a deixar de orar, ele começa a se enfraquecer. E meus irmãos, eu quero deixar para você, ainda que você esteja fraco, ainda que você errou, falhou, pecou, nunca deixa de orar. Porque é através da oração que você vai encontrar o perdão para a sua vida. É através da oração que você vai encontrar força para continuar na caminhada. É através da oração que o Senhor Deus vai fortalecer a sua vida espiritual. É através de falar com Deus, é através da oração. A Bíblia nos ensina o dever, ou seja, o dever, o que é um dever? É uma obrigação de orar sempre e não desanimar. Orarmos sempre e não desanimarmos. Mas está difícil demais, a luta está grande, o problema está grande, a dificuldade está grande. Imagina se nós deixarmos de termos intimidade com Deus na oração, clamando a Deus, pedindo a Ele misericórdia. Imagina se nós afastarmos disso. Imagina se deixarmos de praticarmos. E muitas pessoas estão deixando isso e achando que isso está normal. Muitas pessoas estão deixando ser levado e para de orar, para de clamar. Ele orava 1 hora, hoje ora meia hora. Ele orava meia hora, hoje ora 20 minutos. E isso acontece com quem? Isso pode acontecer com todos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas nós não podemos deixarmos ser levados por isso. Nós temos que buscarmos cada dia mais a presença de Deus. Se estamos vendo, é o tempo de nós pararmos e analisarmos a nossa vida. Espera lá, será que eu estou orando? Será que eu estou tendo intimidade com Deus? Como está a minha vida com Deus? Será que eu estou conseguindo vencer? Será que eu estou conseguindo manter a minha prática da oração com Deus? Como está a minha vida? É tempo de pararmos e analisarmos. Porque nós, como cristãos, nós temos a obrigação, o dever de orar sempre e não desanimarmos na caminhada. A caminhada para o céu é difícil. A caminhada que nós estamos, todos nós cristãos que recebemos Jesus na nossa vida, nós estamos tendo uma caminhada para o céu e essa caminhada não é fácil, é difícil.
E o inimigo das nossas almas, ele vai lutar a todo momento para tentar tirar as tuas forças espirituais, para você não orar, não buscar e não ter intimidade com Deus, que ele sabe se você mais ora, mais você tem intimidade com Deus, e não é isso que ele quer para a tua vida. Entenda isto. Eu estou aqui através desse ensinamento para abrir os teus olhos, para abrir o teu entendimento, que o inimigo das nossas almas, ele está rodeando todos, cristãos, todos, não é um, não é outro, é todos, para tentar tirar as forças espirituais, para tentar fazer ele desanimar da presença de Deus. Mas Jesus nos ensinou a obrigação de nós orarmos, o dever de nós orar e nunca desanimar. No livro de Lucas, no capítulo 18, e no capítulo 18 do livro de Lucas, e no versículo 1 até o 8, está escrito: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte me importunar novamente. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós estamos, meus irmãos, numa caminhada que vemos a volta do Senhor se aproximando. E é o tempo que nós devemos clamarmos ainda mais, buscarmos ainda mais pela presença de Deus. O Senhor sempre estará pronto para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos guardar, para livrar a nossa vida, para nos orientar, para nos dar entendimento, para nos dar coragem, para nos dar ânimo, para nós podermos vencermos as adversidades, as lutas, os problemas que se advêm. Então muitas pessoas estão perdendo, e outras pessoas já perdeu, já não conseguem mais orar, não conseguem mais ter comunhão com Deus, não conseguem mais ter comunhão com o Espírito Santo, não conseguem mais ter essa graça, porque estão deixando ser levados por palavra do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas muitas vezes está lutando na mente, colocando pensamento de desânimo, tentando arrancar as forças deles espirituais, tentando trazer impedimentos, seja no meio da família, dentro da casa, onde for. O inimigo ele quer usar estratégicas para tentar tirar a sua comunhão com Deus através da oração. A palavra também nos diz, devemos orarmos sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E no versículo 17 está escrito: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É ser constante. A oração é diariamente. A comunhão com Deus ela tem que ser diária. Não é a comunhão com Deus só no momento que vai no culto, no domingo, no final de semana, neste tempo, não. A comunhão com Deus é diariamente. Orai sem cessar. É todo o tempo estar em oração, buscando a presença de Deus. E o tempo, meus irmãos, que estamos vivendo, sem oração, nós não vamos vencer. Sem oração, nós não vamos conseguir vencer. Sem oração, nós não vamos dar conta de vencer as adversidades, os problemas, as lutas que se advêm, de maneira nenhuma. Mas se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós se humilharmos, pedimos misericórdia, perdão de nossos pecados, de nossas falhas, nos consertarmos diante da presença de Deus, nós vamos vencer as batalhas, nós vamos vencer as provas, nós vamos vencer as lutas. Muitas pessoas vão até as igrejas
E eles estão indo simplesmente por ir. Lá na igreja ele não dá ouvido à palavra, ele não ora, ele não clama, ele não busca a presença de Deus, ele só quer ir lá ouvir os profetas, receber uma profecia, né? E ele acha que isso está bom demais. E cristão, eu estou dizendo pessoas cristãs, que muitas vezes ela vai à igreja, uma pessoa crente, somente para receber uma profecia. E muitas pessoas estão sendo deixadas ser levadas por isso. Eu não estou aqui dizendo que Deus não usa os profetas, de maneira nenhuma. Deus usa os profetas, usa os seus profetas. Mas muitas pessoas estão deixando ser enganadas por profecias, por algo que estão entregando para a vida dela, por ela não orar, por ela não ter discernimento de Deus, estão recebendo qualquer tipo de profecia que não é da parte de Deus, que não é da parte do Senhor Deus para a vida dela. E muitas pessoas estão desta forma e sendo enganadas de por quê? Porque falta oração, porque não tem comunhão com Deus, porque não tem discernimento, já não sabe mais discernir o que era do Espírito Santo e o que não é. Já não tem mais esse discernimento, não tem por quê? Porque afastou-se da oração, porque afastou de orar, porque afastou de clamar, porque afastou de buscar a presença de Deus. E muitas pessoas estão indo na igreja somente para receber as profecias, as revelações, até mesmo cristão, e esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de jejuar, esquece de clamar a Deus. E muitas pessoas estão perdendo isso. E estão achando que isto tá bom demais. E vai recebendo tudo que vai entregando para ela. Ela não ora, ela não busca discernimento. E muitas pessoas estão por aí enganando muitas pessoas. Muitos estão dizendo que são profetas, mas na verdade estão enganando muitas pessoas. Estão enganando muitas pessoas por falta da oração. As pessoas não têm discernimento do que é da parte do Espírito Santo e de que não é, por falta da oração. Se você não ora, se você não clama, se você não busca a presença de Deus, você não vai conseguir ter esse discernimento. Mas a partir do momento que você busca a presença de Deus, clama, ora, pede para Deus, o próprio Senhor, Ele revela dentro de você. Ele mostra para você o que é da parte dele e o que não é. Ele traz para você o dom do discernimento, para você conseguir discernir o que é de Deus e o que não é da parte de Deus. E muitas pessoas não estão orando mais por causa do quê? Porque perderam a fé. O que motiva o homem a orar, o que motiva a mulher a buscar a presença de Deus é a fé. É a fé. Se você tem fé, a fé vai te motivar você a orar. Vai te motivar você a buscar a presença de Deus, vai motivar você a clamar, a buscar a presença do Senhor, nosso Deus. Então é tempo de voltar a orar. Se você está se sentindo fraco espiritualmente, já não consegue mais orar, este é o tempo, este é o momento, esta é a hora de você novamente voltar a clamar a Deus. Este é o momento, este é o tempo de você voltar a clamar ao Senhor nosso Deus. A segunda prática que muitas pessoas têm deixado de lado e muitas pessoas estão deixando, outros já nem conhecem esta prática, é o jejum. É o jejum. O que é o jejum? O jejum é simplesmente deixar de alimentar. Eu vou me alimentar hoje, eu vou estar de jejum hoje e até 11 horas da manhã, né? Talvez, eu estou de jejum hoje, eu vou ficar sem alimentar, né? E tá bom demais. E aí eu estou jejuando. Não. O jejum, ele tem as suas formas. Como nós devemos jejuar? O que é o jejum? É você deixar de se alimentar por um determinado tempo do seu dia para intensificar a busca pela presença de Deus na sua vida. Ou seja, você orar. É um tempo que você vai tirar para orar, para ler a Bíblia, para ter comunhão com Deus. Para o quê? Para você estar ali sacrificando a sua carne, para dar lugar para o Espírito Santo de Deus ele operar na sua vida. Mas aquilo que eu disse, não é simplesmente você deixar de comer e pronto, isso não vai resolver nada. Mas neste tempo que você estiver jejuando, você tirar o seu tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter mais comunhão com Deus,
para sacrificar a sua carne, para buscar mais de Deus, para buscar mais do Espírito Santo, para buscar os dons de Deus, para buscar o discernimento, para você não ser enganado pelos falsos profetas, pelas falsas profecias. É neste momento, é neste tempo, que de jejum que você tira para Deus, você estará orando e o Senhor Deus, Ele vai visitar a tua vida. Você vai estar lendo a Bíblia e o Senhor Deus vai estar falando com você. Neste tempo que você tira para jejum, para você jejuar, para você sacrificar a tua carne e dar lugar para Deus. Muitas pessoas têm deixado essa prática de lado. Muitas pessoas têm deixado. Outras nem conhecem, não sabem nem o que é o jejum. Nunca jejuaram na sua vida. Meus irmãos, e a palavra de Deus também nos ensina. A palavra de Deus também nos ensina que nós devemos jejuarmos. Porque o jejum vai nos ajudar, nós espiritualmente, a nós termos comunhão com Deus e nós vencermos o inimigo das nossas almas. Vencermos as batalhas espirituais que estão na nossa frente. O que eu estou aqui é para orientar a você. Eu não estou aqui para julgar alguém, mas eu estou aqui para orientar a sua vida. Para orientar a sua vida, meu irmão e minha irmã. E a palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E se nós temos que lutarmos contra as hostes espirituais, contra os principados, contra os príncipes das trevas desse século, de que forma nós vamos vencermos isso? Através da oração e do jejum a Deus. Através da oração e do jejum a Deus que nós vamos vencê-los. Não é pensarmos que nós vamos vencer tudo isso de braços cruzados, de maneira que nós não fazemos nada para Deus, de maneira que nós não observamos nada do que o Evangelho de Deus nos ensina. Nós não vamos vencermos. Nós só iremos vencer as batalhas se tivermos em constante oração e jejum. Então, minha irmã e meu irmão, se você deixou de orar, de jejuar, é tempo de você voltar a clamar a Deus diariamente, de tirar tempo da sua semana, dos tempos que você pode estar jejuando diariamente. Você pode tirar os dias para você poder consagrar a sua vida, para você clamar a Deus, para você buscar a presença do Senhor. É tempo de você clamar, é tempo de você consagrar a tua vida, jejuar. Jesus está voltando e é tempo de nós estarmos firmes na presença do Senhor. E só vamos vencer as batalhas se nós temos essa comunhão com o Senhor, nosso Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 15 até o 21, está escrito: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Traze-me o menino aqui. Repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu e disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por oração e pelo jejum. Senão pela oração e pelo jejum. Então você só vai conseguir vencer o inimigo das nossas almas se estiver em oração e jejum a Deus. Meu irmão, é tempo de você voltar a jejuar, é tempo de você voltar a clamar a Deus. É tempo de você buscar a presença de Deus.
Nós temos que vencer as batalhas espirituais. Essa batalha não é para alguém, não é para um, não é para outro, não é para o pastor, não é para o diácono, para o presbítero, é para todos aqueles que receberam Jesus como teu Salvador. Eles terão que vencer estas batalhas espirituais. As batalhas espirituais da tua vida você só irá vencer se você jejuar e orar. É tempo de voltar a praticar os princípios da palavra de Deus. É tempo de voltar a praticar os princípios da palavra de Deus. A palavra também nos diz no livro de Mateus capítulo 6, versículo de número 16 até o 18. E quando jejuares, não mostrarei contristados como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuma. Em verdade vos digo que já recebeste o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejumam, mas ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É a forma de nós devemos jejuarmos. Nós devemos jejuarmos e sairmos por aí. Eu estou de jejum hoje. Eu tô jejuando hoje, hein? Olha aí, eu estou fazendo um jejum aí hoje. Não. O jejum é para você e Deus. É para que você possa fortalecer a sua vida espiritual. É para que você possa buscar a comunhão com Deus. É para você e Deus. Não é para mostrar como os hipócritas, né? Que mostravam, queria desfigurar os seus rostos, ficavam um dia sem comer, né? Começavam a se desfigurar, para mostrar para os outros, né, que eles jejuavam bastante. Não é isso. É para você ter comunhão, você e Deus. É para isso que nós devemos jejuarmos. Ora, jejuma, e você será uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus. Assim como Ele nos ensinou, vamos praticarmos a oração e o jejum. A terceira prática que muitas pessoas têm deixado de lado, a meditação na Bíblia Sagrada. A meditação na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Quando a pessoa deixa de examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ele passa a acreditar em tudo que diz para ele. Hoje em dia temos diversos profetas que estão profetizando coisas que Deus não disse, coisas que não tem na Bíblia Sagrada, coisas que não é da parte de Deus. E a pessoa, por não conhecer a verdade da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, ela é a maior revelação, a maior profecia. A profecia tem que estar baseada na palavra de Deus. A revelação, a profecia tem que estar baseada na palavra de Deus. E muitas pessoas estão, recebendo isso para a sua vida. E muitas profecias que vemos hoje. Hoje, se abrimos aqui o YouTube, se abrimos o Facebook, as redes sociais, nós vemos aí tantas pessoas fazendo as lives, revelações, e revelações de bênção, e revelações disso, e revelações daquilo. Eu não estou dizendo que Deus não usa, Deus usa. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que Deus não usa, Deus usa. Deus usa, Deus usa. Mas o que acontece é que muitas pessoas estão dizendo coisas que são contrárias à palavra de Deus, e não são profecias da parte de Deus. Não são profecias, e muitas pessoas, por não conhecer a Bíblia Sagrada, estão deixando ser levado por isso. Muitas pessoas, por não conhecer a Bíblia Sagrada, estão deixando ser levado por estas práticas das profecias. Muitas pessoas não querem mais conhecer da verdade da palavra de Deus, que é a verdade do ensinamento, do arrependimento da palavra de Deus. Quando você abre uma live que tem ali revelações, pessoas estão lotado a live, está todo mundo querendo ser revelado, está todo mundo querendo receber uma profecia. Mas você já examinou se essa profecia é da parte de Deus? Você tem comunhão com Deus para Deus mostrar para você o discernimento se é da parte de Deus ou não é?
se é da parte do Senhor, se está de acordo com a palavra de Deus. Você já parou para examinar isso? Você já parou para observar isso? Você já parou para analisar isso, meu irmão e minha irmã? É tempo que nós devemos abrir a nossa mente. E quando você observa uma live ou um vídeo de alguém que está trazendo um ensinamento, você vê lá pessoas que não querem conhecer da verdade da palavra de Deus, mas pessoas que estão deixando ser enganados. Pessoas que estão deixando ser enganados. E a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. Que ela é que nos guia. Que ela é a bússola que nos mostra a palavra de Deus, que nos guia até o céu. E essas pessoas que você vê nessas lives, eles não ensinam nada da palavra de Deus. Nada. Não se ensina nada da palavra de Deus. Não se ensina nada da verdade de Deus. Então por aí você já começa a analisar, meu irmão, minha irmã. Eu não estou dizendo aqui que Deus não usa. Deus usa. Deus usa os seus profetas. Deus usa os seus profetas. Mas nós temos que termos a nossa mente aberta. O nosso entendimento aberto. A nossa vida, a nossa alma aberta para entender e discernir o que é da parte de Deus, o que é da parte do Espírito Santo e o que não é. Isso tem influenciado muitas pessoas que não quer mais orar, que não quer jejuar e que não quer ler a Bíblia. Essas pessoas são influenciadas facilmente porque não tem comunhão com Deus, porque não ora, porque não jejua e porque não lê a Bíblia. Então tem se deixado ser levado por palavras, por algo que está trazendo engano para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos meditarmos na palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina no livro de João, no capítulo 5, no versículo de número 39, no Evangelho de João, capítulo 5, 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testifica. É examinando estas Escrituras que nós vamos conhecer a vida eterna. É observando, é meditando na palavra do Senhor que nós vamos conhecer a vida e a vida eterna com Cristo Jesus. É examinando as Escrituras que nós vamos ser libertos do pecado. É examinando as Escrituras que nós vamos ter a nossa vida transformada. É examinando as Escrituras que nós vamos vencer os dias maus, os dias de prova, os dias de lutas, os pensamentos ao contrários. É examinando as Escrituras, é orando, é jejuando, que nós vamos vencer as potestades malignas, que luta a todo momento contra a vida daqueles que servem ao Senhor na luz da palavra. Se eu deixo de meditar na palavra do Senhor, eu começo a perder a direção do alvo que é Cristo. Se eu deixo de meditar na palavra do Senhor, eu começo a perder a minha visão espiritual. Eu já não tenho mais entendimento. Eu já não tenho mais conhecimento. Eu estou deixando de lado a direção, o alvo que é Cristo Jesus. E estou deixando ser levado por qualquer palavra que possa me enganar. Mas a palavra também nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo de número 32, que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que vai te libertar do pecado. É a verdade, é a palavra de Deus que vai te libertar deste mal que luta contra a sua vida, deste problema que luta contra a sua vida. É a palavra de Deus que vai abrir os teus olhos para você não ser enganado por qualquer palavra que é falado, pessoas que querem enganar a sua vida. É através da palavra de Deus. Aí talvez você possa perguntar: por que eu devo ler a Bíblia? Vou te dar pelo menos 3 razões, em meio a inúmeras razões. Em meio a inúmeras razões, eu vou te dar 3 razões para você ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar no seu coração, as suas palavras, a palavra da Bíblia Sagrada, a palavra do Evangelho de Cristo, vão mudar a sua vida.
no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e no versículo de número 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra de Deus, ela vem para corrigir, para redarguir, para ensinar, para exortar, para nos mostrar o caminho que nos leva ao céu. Então eu só vou ouvir a voz de Deus se eu ler a Bíblia Sagrada, se eu observar a palavra, se eu orar, se eu jejuar e se eu ler a Bíblia, a palavra de Deus. A segunda razão, 3 razões eu disse que ia dizer para você. A segunda razão, para ter a vida. A Bíblia dá a vida. Não basta cuidar do corpo, o espírito também precisa ser alimentado. Quanto mais você meditar na Bíblia, mais forte você ficará. A Bíblia fortalece o seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que cuidam tanto bem do seu corpo, faz exercício físico, come uma boa alimentação, cuidando bem do seu corpo, e esquece de cuidar do seu espírito. Ele precisa ser alimentado, e alimentado através da palavra de Deus. A palavra nos diz no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus para alimentar o espírito. E nós precisamos cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma. Nós precisamos cuidarmos. 3, para vencer o pecado. A razão, terceira razão, para vencer o pecado. Não é fácil resistir às tentações. No dia de hoje o inimigo, ele luta tentando contra a sua vida, seja no meio da família, seja no pensamento, seja no seu trabalho, diversas maneiras. O inimigo, ele luta, ele tenta a todo momento para tentar desanimar você da presença de Deus. Mas a Bíblia mostra como você pode vencer. A palavra de Deus mostra como você pode vencer. As palavras da Bíblia dão força e sabedoria para você rejeitar o pecado e fazer o que é certo, fazer o que é da vontade de Deus, através da palavra de Deus. No livro de Salmo, no capítulo 119 e no versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então nós vamos vencer o pecado. Nós vamos vencermos tudo isso a partir do momento que nós começar a meditar na palavra de Deus. E ela começar a nos ensinar e nos mostrar o caminho. Nós vamos começar a rejeitar o pecado e vencer o mal. A partir do momento que nós voltarmos novamente a praticarmos a oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus. Nós vamos vencermos. Meu irmão, se você deixou esta prática de lado, hoje, esse exato momento, é tempo de você voltar a praticar. Deixa eu orar por você neste momento. E eu creio que o Senhor Deus vai te dar força para você novamente voltar a praticar a oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus. Vamos orarmos a Deus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, que trazemos, Senhor, ó Pai, este ensino, Senhor, de exortação. Senhor, meu Deus, que o Senhor colocasse ao nosso coração, ó Pai, para exortar este irmão, para exortar esta irmã, a ela voltar a orar, a ela voltar a jejuar, a ele voltar a ler a Bíblia, Senhor, a buscar mais da Tua presença, a buscar mais do Senhor, para que possa vencer, Senhor, as tentações, as provas, as lutas e as dificuldades. Volta a ter comunhão com o Senhor e discernimento do Teu Espírito, para não deixar ser enganado nesses últimos dias que estamos vivendo. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, desta vida, desta alma, desta pessoa. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda a nós vencer as batalhas, as provas, as lutas e as dificuldades, para que cada dia mais possamos ter comunhão e graça com Teu Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, vocês que acompanharam este ensinamento até esse exato momento.
Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.